Você já parou para pensar se a IA está realmente criativa ou se ela está apenas colando pedaços da internet para te impressionar? Às vezes, parece que a inteligência artificial tem uma inspiração, ela solta um pensamento instigante, enquanto que em outros momentos parece mais como um papagaio que só repete tudo que ouve. E a verdade, como sempre, está no meio do caminho e é muito mais interessante do que parece. Bem-vindos ao capítulo 3, Criatividade, Raciocínio e Lógica. Eu sou o Anderson no Mundo Hacker e esse vídeo faz parte do livro IA para Engenheiros, Desmistificando seus componentes. Bom, caso você ainda não tenha o livro, acesse o link aqui da descrição e adquira o seu exemplar agora. E não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Bem, nós estamos entrando agora no capítulo 3, Criatividade, Raciocínio e Lógica, onde eu quero conversar contigo sobre como uma IA consegue escrever poemas, resolver problemas de lógica e, principalmente, como é que ela pensa antes de te responder. No final desse capítulo, você vai sair com uma visão bem mais ampla de como todo esse processo da IA funciona. Bem, primeiro item, a tal da criatividade. E vamos direto ao ponto. A criatividade na IA não tem nada a ver com vontade ou alma. É um problema de otimização matemática. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo 2, abrindo a caixa preta, que o LLM gera resposta calculando a próxima palavra baseada em probabilidades. E se ele escolhesse sempre a palavra mais óbvia, ele seria somente um robô chato e repetitivo. Então, para ele ser criativo, ele tem um detalhezinho, um botão chamado temperatura. Se a temperatura for baixa, ele é mais conservador, escolhe sempre a probabilidade maior. E quando a temperatura é mais alta, ele começa a se arriscar mais, escolhendo palavras que não seriam a primeira opção, mas que fazem com sentido no contexto daquela frase. Então a criatividade na IA é quase como um chute. Quando ele acerta a mão, chamamos isso de poesia ou de inovação. E quando ele erra, chamamos isso de erro e de fake. Enfim, é a mesma mecânica, só muda o resultado. O segundo item, a tal do raciocínio. Já aconteceu contigo de precisar de pensar em voz alta ou fazer um rascunho para resolver um problema complexo? Pois é, o LLM também tem essa opção. A isso chamamos de cadeia de pensamento, ou COT. Por padrão, o modelo tenta responder rápido, quase que no instinto. Mas quando forçamos o modelo a pensar passo a passo, ele cria um rascunho interno, analisa essas premissas que ele está criando e só depois ele entrega uma resposta. Por isso que, se você pedir para um IA resolver um problema complexo direto, ele pode errar. Mas se você disser, pense passo a passo, a chance de acerto aumenta muito. Ele usa o próprio texto que está gerando como uma memória de trabalho e faz as validações. E o terceiro item é a questão da dedução lógica. E a questão é, a IA, afinal de contas, ela entende sobre lógica? A resposta é que sim, ela tem um entendimento razoável. Veja, o LLM ele não tem um chip de lógica dentro dele, mas ele consegue entender a lógica porque lógica é uma linguagem altamente regular. E a linguagem humana também é extremamente regular. Quando ele aprendeu a manipular a linguagem humana, também aprendeu, por efeito, a aprender sobre estruturas de lógica. E acaba sendo capaz de trabalhar com essas estruturas de lógica, mesmo usando palavras inventadas, que são os tais dos neologismos. Mas você quer ver um texto legal? Se eu te disser, todo pricolato é um flurbe e todo flurbe é um zonk. Veja, você não tem nem a menor ideia do que essas palavras significam e não tem problema. Por dedução, você entende como é que os termos vão se relacionar naquela frase. E você sabe então que, por exemplo, um pricolato é um zonk. Mas o detalhe é que a IA também sabe. Assim como você, ela também entende que os itens da frase, como é que eles se relacionam, ainda que não saiba o que eles significam, e consegue dar uma resposta lógica baseado nessa estrutura. Agora um detalhe, como garantir que a criatividade e a lógica não virem uma bagunça, gerando algo ofensivo, por exemplo? Então, durante o treinamento de uma inteligência artificial, os humanos supervisionam como é que ela está respondendo. E aí tem dois métodos de direcionar como é que ela aprende a responder. O primeiro é o RLHF, que funciona com os humanos dando notas para a resposta da IA e ensinando o que é mais adequado. Ou o DPO, que é uma evolução mais moderna, onde o modelo aprende diretamente comparando respostas boas com respostas ruins. De qualquer forma, isso domestica a IA, domestica os seus pesos, para melhorar suas respostas. Veja, nós não ensinamos ela a sentir algo, ensinamos quais são as configurações numéricas
que vão soar mais adequada para nós humanos, algo como educação e tudo mais, tá? Resumo da ópera: a IA não é inteligente como você, mas ela é um espelho estatístico da nossa própria forma de pensar e de falar. Assim como a criatividade é um reconhecimento de padrões, raciocínio e organização de ideias através de etapas, e a lógica é um reconhecimento de uma estrutura de linguagem. E o seu papel não é apenas digitar perguntas, mas saber quando a IA está usando o modo papagaio e quando ela está realmente seguindo uma trilha lógica sólida. O detalhamento de tudo isso que eu falei está no capítulo 3 do livro IA para Engenheiros. Se você ainda não tem o seu livro, acesse o link na descrição e adquira o seu exemplar agora. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a levar esse trabalho para outras pessoas. Ah, e mais uma coisa. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 4, onde vamos destrinchar como é que funciona um prompt e a forma que nós temos para deixá-lo mais eficiente. Tudo bem? Até lá!